A maioria das pessoas sabe que a Coreia do Norte é um país estranho, assustador e, de certa forma, distante, muito distante. Mas essas fotos do fotógrafo Eric Laforgue mostram um lado ainda mais sombrio do país, que a maioria das pessoas não conhece. Eric bravamente explorou a Coreia do Norte 6 vezes, contrabandeando de volta as evidências fotográficas. Ele foi capaz de transportar essas fotos para além das fronteiras do país comunista, usando cartões de memória digitais. Ele passou sérios riscos, mas o resultado, sem dúvida alguma, valeu a pena. Eric Laforgue queria mostrar que os norte-coreanos são seres humanos que sofrem, não robôs. Este soldado estava dormindo em um campo. Esta foto realmente contribuiu para que banissem o fotógrafo do país. O fotógrafo foi banido depois da última viagem, em setembro de 2012, quando o mesmo publicou algumas fotos na web. Os norte-coreanos viram e pediram ao fotógrafo para excluí-las, pois julgaram ser muito ofensivas. Mas Eric recusou, já que ele achava ser injusto não mostrar a realidade do país. Ele disse que a vida fora de Pyongyang e das principais cidades era difícil para os moradores. Uma mulher no meio de uma multidão de soldados. Essa imagem não era para ser tirada, já que oficialmente não são permitidas fotos que mostrem o exército. Em uma pequena vila de pescadores em que Laforgue visitou várias vezes, ele foi tratado como um convidado de honra. A cidade era tão isolada que nunca haviam visto um telefone celular, e eles passavam seus dias pescando e cultivando algas. Mesmo com suas vidas difíceis, eles disseram a Laforgue que veneram os queridos líderes, e ainda que, às vezes, eles não tenham muito o que comer. O exército norte-coreano é considerado um dos mais importantes do mundo, mas ao viajar para lá, se vê muitas vezes os soldados fazendo tarefas servis, como ajudar os agricultores. Fora das áreas urbanas, essa cena é bem comum. O sistema de metrô de Pyongyang é o mais profundo do mundo, uma vez que funciona como abrigo antibombas. Alguém viu o fotógrafo tirando essa foto e disse para excluí-la, já que mostrava o túnel. As autoridades norte-coreanas odeiam quando tiram esse tipo de imagem, mesmo quando o fotógrafo explicava que a pobreza existe em todo o mundo. Mesmo ele estando em seu país, era proibido de tirar fotos dos pobres. No dia do festival Kim Jong-il, milhares de norte-coreanos devem fazer filas para visitar vários monumentos. Como os carros se tornaram mais difundidos, os camponeses ainda estão se acostumando a vê-los. Crianças brincam no meio das principais avenidas como antes, quando não haviam carros à vista. Uma visita a uma casa rural. Aquelas casas e as famílias que ali vivem são cuidadosamente selecionados pelo governo, mas às vezes um detalhe como um banheiro usado como cisterna mostra que os tempos são difíceis. O transporte público que liga as principais cidades é quase inexistente. Os cidadãos precisam de autorização para ir de um lugar para outro. Nas estradas se pode avistar soldados pedindo carona. É proibido tirar fotos de soldados relaxando. Também é proibido fotografar má nutrição. Não é um circo, eles são trabalhadores em um país com baixos padrões de segurança. Ao visitar o parque aquático, em Pyongyang, se pode fotografar os anúncios, mas não os soldados que compõem 99% da multidão. A paranoia é forte na mente norte-coreana. O fotógrafo tirou essa foto em um parque de diversões, de uma mãe e uma criança cansados, descansando em um banco. Pediram ao fotógrafo para apagar a imagem, pois os guias cismaram que o fotógrafo teria dito que essas pessoas eram sem teto. Isso nunca deveria acontecer. Uma vassoura em pé na base da estátua de Kim Il-sung, em Mansudae, em Pyongyang.
Quando se visita as famílias, os guias adoram que tirem fotos para mostrar ao mundo que as crianças têm computadores, mas quando eles veem que não há eletricidade, então eles te pedem para que delete as fotos. Fila é um esporte nacional para os norte-coreanos. Esta é a fila para o ônibus. Isto é o que acontece quando o ônibus quebra. Esse tipo de imagem é generalizado no Oeste, cujas legendas explicam que muitas vezes os norte-coreanos comem grama do parque. Os guias ficam furiosos se tiram uma foto dessas. As fotos que Eric Lafargue foi capaz de surrupiar para fora do país são impressionantes. O povo da Coreia do Norte enfrentam muitas dificuldades e temem o seu próprio governo, mas eles também são ferozmente leais ao seu líder. É uma estranha combinação de pobreza, orgulho e pesada influência do governo.